importante só, né, Alda e pessoal, a gente ter claro que, independente do que, eu acho que as questões relacionadas a drogas, álcool, estão longe de ser simples. Substâncias, né, Jo? Substâncias. Então, tá longe de ser simples. Porque as famílias têm histórias diferentes, os adolescentes, os jovens têm histórias diferentes, os organismos são diferentes, né? Mas a gente tem que considerar que a vida é como ela é, às vezes não como a gente quer que seja, e hoje é ilegal, né? Então a gente tem que lidar com essa contingência. Como querendo qualquer ou não, substância pode desencadear aí uma série de patologias, né? Existem casos que a maconha é um gatilho para um ataque de pânico, para um ataque psicótico, para uma crise psicótica, sim. né? Pode, de fato, diminuir performance escolar. Sim. Então, existe sim riscos, assim como o álcool, assim como outras substâncias, até substâncias que são prescritas, Sim. eventualmente podem estar, né? A gente ter claro que tem a lei não é a gente que decide, né? A gente pode debater, pode não concordar, mas não decidimos. Existe o fórum familiar, que aí tem um monte de questões a serem decididas, muitas vezes precisa-se de ajuda, inclusive, para pensar qual que é o caminho desse jovem nessa família. Sim. E aí, pessoal, o episódio de hoje tem uma grande amiga minha, super profissional, a Joana Singer. Eu espero que você goste, porque ela deu uma geral sobre a relação dos pais com os adolescentes e foi uma super entrevista. Oi, gente, hoje estou aqui com a Joana Singer e é para mim um super prazer ter a Joana aqui comigo. A Joana foi minha colega na faculdade, depois ela foi minha professora no Núcleo Paradigma. E hoje está aqui, a gente é colega de profissão, pessoa querida, super admiro a Joana e veio aqui conversar com a gente sobre os adolescentes, sobre orientação de pais. E aí, Jo, beleza? Beleza, obrigada pelo convite, Alda. Se Eu que apresenta me sinto aí. honrada. Imagina! Honrada. Meu nome é Joana Singer, eu sou psicóloga clínica, atendo adultos, adolescentes e parte desses adultos são adultos em busca de orientação de pais. Eu sou doutoranda do Programa de Neurociências e Comportamento da USP e sou diretora do Centro Paradigma, que é um espaço, é um lugar de formação para psicólogos, mas também com bastante atividades para outros profissionais. O Jo, e o Paradigma, ele tem uma atividade para a comunidade, não tem? Para aberto ao público? Ele tem algumas atividades para a comunidade, muitas vezes tem palestras, cursos, palestras para pais, para o público leigo. Sim. Tem uma clínica, que é uma clínica escola, que atende aos cursos e que tem atendimentos para crianças gratuitos. E para adultos, adolescentes e adultos é um valor abaixo do piso, sim, do piso da psicologia. Pessoal, o link do Paradigma vai estar aqui embaixo no box de informação, então se vocês quiserem saber mais sobre a clínica escola, sobre os atendimentos, sobre a equipe que trabalha lá, as atividades que eles fazem, acessa o link deles. A gente tem conversado com pais, a gente recebe aqui adolescentes e alguns pais no consultório e a gente está achando bastante importante mostrar essa diversidade de atitudes, de condutas que diferentes pais mostram, que diferentes adultos, enquanto pais e mães, têm. Como é que está isso aí no seu consultório? O que você tem visto, já que você também atende adultos, vários deles são pais e provavelmente levam a relação dos filhos, né, para dentro do consultório? São muitas questões, uma delas que tem chamado bastante atenção para mim, eu acho que os pais, nesse momento, estão muito confusos sobre o quanto que eles querem colocar de limite, limites de acordo com os valores deles, né?
e o quanto eles querem ser amigos dos filhos. Isso é uma confusão. E é uma confusão, porque muitas vezes os valores acabam sendo soterrados, os valores dos pais, por um medo gigantesco de perder esses filhos. Se eu for o pai duro demais, esse filho me abandona, esse filho não quer mais estar aqui em casa com a gente. Vai ficar com raiva de mim, vou perder, Exatamente. E nisso acabam ficando reféns dessa necessidade de eu preciso ser muito amigo do meu filho. Essa eu acho que tem sido uma das grandes questões que eles trazem, você conversa. A outra coisa que eu noto bastante é assim, muitas dúvidas em relação a quais são os momentos de deixar os filhos assumirem responsabilidades, né? Então assim, como que eu posso detectar no meu filho que ele está pronto para ir para a vida, para fazer determinada atividade. Exato. Quando que eu preciso segurar, quando que ele precisa da minha ajuda, quando não é a minha ajuda que ele precisa. Então, bastante difícil muitas vezes ler o próprio filho, né? Afinar esse olhar de qual que é o momento de cada coisa. Quando que eu posso deixar meu filho ir viajar sozinho, né? Quando que eu posso deixar meu filho trazer a namorada ou namorado para dormir em casa? Sei. Fica muito... Você acha que os pares, assim, o que a minha amiga tá fazendo, ou o que minha irmã fez com o filho dela, copiar um pouco, ficar nessa dúvida e ver o que... Porque também tem um controle de grupo adulto ali, né? O que aquele Sim. pessoal da escola, né? Fazer parte ao grupo ali, né? Independente daquilo que eu penso ou não, né? Do que eu queria ou não, né? É aquela história, né, de alguns pais falam assim, bom, e aí, né, vou fazer a festa de 15 anos da minha filha, não vai ter bebida? Só que a mãe das amigas, colocaram bebida. Então não é melhor eu colocar uma coisa assim fraquinha e tal? E aí esses pais ficam, né, num conflito grande, porque, bom, existe um controle que é lei, não pode. Uma regra social. Uma regra social, exato. Por outro lado, eles ficam reféns da demanda do filho, porque esse filho vai me odiar se eu for o único pai que não deixa, e se sentindo julgados pelos outros pais. Então eu acho que os pais têm que fazer um trabalho, eles mesmos, de entender, ficar muito firmes com aquilo que eles acreditam, ainda que abertos a diálogo, ainda que abertos a críticas, instruções, mas valores são aquelas coisas muito intrínsecas nossas e que a gente precisa aprender a detectar. Acho que você no seu trabalho, né, Alda, você faz muito isso. De lá no fundo do qual é a tua verdadeira valor. As pessoas não têm muita consciência, né? Porque essa pergunta não é muito feita, né? A gente fica muito eu vejo muitas pessoas sobre controle dos valores que são ditados socialmente, e aquilo às vezes não tem nada a ver com o que eles têm como valores, né, deles mesmos. É um trabalho muito de autoconhecimento, né, de desenvolvimento pessoal, fazer esse exercício de aí, quais são os seus valores, o que realmente importa para você, para sua família, né? Porque o que a gente tem visto muito é que tem muitos estilos de pais diferentes, culturas familiares diferentes. E não tem uma conduta certa, né? Às vezes a pessoa tá ali, o filho tem 17 anos, não tem 18, e a gente vê no churrasco, o filho toma uma cerveja, ou já está acostumado com isso, com os pais ali. Aquele pai conhece o filho e de repente tem isso mesmo, né? Não está seguindo a lei, mas eu tenho essa consciência do meu filho, né? Eu tenho um diálogo com o meu filho, eu sei até onde vai, até onde não vai, e também se dá conta de que não tem controle sobre tudo, né? Isso que você está falando me lembra sobre estilos parentais. Ele começa na década de 70, né? Um autor que classifica 3 estilos de pais, basicamente. Então, pais permissivos, autoritários e autoritativos. Os pais permissivos seriam aqueles que vale tudo, faz o que você quiser, a vida é negligência, sua. Não. Depois veio um estilo parental, outros autores propuseram um estilo negligente. Então, permissivos, autoritários, que seriam aqueles pais que se usam muito de punição, do poder, da sua posição. Não tem negociação. Né? É esse ponto final, não ouve o filho. Não ouve.
E muitas vezes uma decorrência pode ser depressão, timidez excessiva. E por fim, o mundo ideal seriam os pais do tipo autoritativos, que são pais que eles têm autoridade, existe sim uma relação hierárquica, mas tudo é feito com muito acolhimento, muita validação de sentimentos do adolescente, tem diálogo, os pais conseguem reconhecer quem é o meu filho, que é isso que você está dizendo. Sim. Então assim, poder ter, sim, existem regras que não são negociadas, eu vou decidir porque Sim. eu sou teu pai, tua mãe. Eu tô aqui para isso, eu preciso cuidar de você, né? Eu tenho Exato, essa é meu responsabilidade. papel. Mas eles conseguem definir o que não é negociável, o que é. Tem coisas Sim. que são. Tem coisas que são, O gente. que eu posso negociar, o que eu posso deixar vir é diferente de mim. Eu não faria assim, mas ok, não é errado meu filho fazer essa escolha. Então esses seriam os pais que eles fazem a tal da monitoria positiva. Tá. Eles estão de olho. Pô, que nome bom é esse? Bom, né? Bom. Monitoria positiva. Eles estão de olho, eles observam a criança, o adolescente, enfim, mas eles não impedem que o adolescente desenvolva autonomia e faça escolhas inclusive independente deles. Então eu acho que essa questão, né, você trouxe do churrasco e tal, eu acho que pais autoritativos desse tipo, eles têm condição de avaliar o que eu realmente posso com meu filho, o que eu não posso, o que vai ser dar o dedo e depois meu filho vai querer a mão, por aí vai. Eu acho que eu sou mãe de 2 adolescentes e tenho plena consciência de que muitas vezes eu não sabia o que fazer. Tinha uma boa intenção, às vezes passei do ponto, assim, sabe? E às vezes tive que voltar atrás e falar, putz, mas você deixou aquele dia, mas agora eu errei, eu vi que não deu certo, então daqui pra frente agora é assim. Quer dizer, às vezes eu me vejo nessa posição de estar usando uma autoridade, mas fui rever o que eu pensei, sabe? Fui rever a minha atitude. E também acontece ao contrário, né? Já não deixei, já tive atitudes drásticas assim e depois falei, putz, por que eu fiz isso, né? Mas isso é o se humanizar pro filho, né? E o filho poder ter também esse modelo de que os pais falham, de que os pais mudam de ideia, de que os pais são... Você acaba permitindo o filho também de pensar assim, né? Exato. Pensa aí, vê o que você fez, né? E ensina flexibilidade. Né? Super importante, que é super importante. Pra essa coisa emocional, né? Flexibilidade emocional. Ô Jô, você tem essa coisa de álcool que eu vejo que eu vi os meus filhos antes de serem maiores de idade, os amigos, com essa coisa de se juntar, fazer esses HP, né, que eles se reúnem na casa de alguém e aí rola um monte de bebida, né? Os pais trazem isso, você tem visto também um aumento? Você vê que fica meio incontrolável? Como é que você vê essa história? E essa coisa das drogas também, da maconha, dessas drogas que a gente nem sabe o nome, né? Um monte de droga sintética. Como é que você acha que aumenta, que não aumenta, que tá aumentado, que não? Como é que você vê? Eu diria que tá aumentado por uma simples razão de tá banalizado. Então todo mundo bebe, então tá bom. Todo mundo bebe, é meio que dado Sei. Que isso vai acontecer mesmo. A coisa das drogas sintéticas, né? E aí eu acho que as redes sociais, elas facilitam muito a comunicação. Sim. Isso é maravilhoso por um lado, mas tem... ônus e bônus. Ônus e bônus, né? Então, facilidade de informação sobre como comprar, sobre como se usa, sobre por que é legal, quais são os efeitos. Eu acho que são... Relatos, né? Relatos. E aí, assim, né, nós como psicólogos e os pais precisam lidar com isso. A gente é filho do nosso tempo e encarar que a gente vai ter essa galera que tem esse acesso mais fácil e com isso, sim, tem um aumento. E aí, eu tive uma conversa com os pais e vi que eles tinham muito essa coisa de conversar. Perguntei se eles... se seu filho chega falando, eu usei maconha, experimentei e tal... O que vocês fariam? Quase que de forma unânime eles falaram que, eu ia conversar, ia contar das consequências e tal. Mas como psicóloga aqui, olhando também o outro lado, eu vejo que não funciona assim para todo mundo. Às vezes você precisa ter uma outra
atitude ali, né? Mais uma vez tem essa história do estilo da família, das regras. Não tem uma coisa, né, que a gente sabe assim, punir